Amém, queridos amados. Que bom. Para mim é um privilégio estar aqui, de verdade, do fundo do meu coração. É um privilégio estar aqui essa noite para repartir com você um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Essa palavra ela está fervendo dentro de mim já tem semanas. Que eu tenho pensado, tenho refletido, Deus tem falado, e fala de novo, e acrescenta. Sabe, tem sido um tempo de muita reflexão sobre o que Deus quer falar essa noite. Então, que também possa alcançar seu coração, que assim como tem falado com o meu coração, possa falar no seu coração também. Então, abra o seu coração para o Senhor. Aqui é um momento para você se conectar com Ele. Então, tenta não pensar em outras coisas, não se distrair, não ficar andando, não ficar se movendo e fixar aqui naquilo que Deus tem para você, que às vezes numa frase, uma palavra, pum, acontece algo extraordinário no seu coração. Amém? Então não se distraia. Amém? Eu quero começar lendo com vocês Salmos 46, versículo 10 e 11. Que fala assim, vocês podem acompanhar no telão, pode abrir sua Bíblia, como você achar melhor, pode só me ouvir. Está escrito assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode fechar seus olhos e orar comigo? Oh Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ela é tão preciosa e tão poderosa, Deus. Ela é tão eficaz, ela pode ser comparada a uma espada de dois gumes, porque ela é cortante e pode penetrar profundamente em nós. Então, que essa noite o Senhor possa usar a Tua palavra maravilhosa para ministrar nos nossos corações e nos ensinar, Senhor, Teus princípios, Teus valores, aquilo que o Senhor quer que aprendamos, Pai. Então, usa a minha vida, Senhor, estou nas Tuas mãos, como instrumento para que o Senhor possa tocar os corações essa noite e ministrar nas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Fica de pé, aplauda ao Senhor e faz barulho de amor para Ele. Amém. Olha aqui, esse versículo começa falando assim: aquietai-vos. E eu fiquei pensando, por quê? Né? O Senhor fala para a gente se aquietar. É porque às vezes a gente está se movimentando demais, a gente está com a alma muito barulhenta, a gente está com muitas vozes na nossa mente, a gente está inquieto por muitas coisas, por conta das demandas da nossa vida, as preocupações da vida. Aí a Bíblia vem bem em cima, bem no ponto daquilo que nós precisamos ouvir e saber. Ei, peraí, você está muito ocupado, muito ansioso com tantas coisas, muito agitado, peraí, aquieta aí, se ajeita aí, fica calminho. Às vezes eu estou andando com as meninas que estão me ajudando, né, que às vezes eu tenho que ser segurada, né, porque eu ainda não estou com equilíbrio, e aí elas ficam meio tensas, né, com medo de eu cair. Eu falo, calminha, calminha, vai dar tudo certo. E às vezes Deus está falando isso com a gente aqui, aquietai-vos, calminha, vai dar tudo certo. Então muitas vezes a nossa alma está inquieta, porque são tantas preocupações, tantas demandas, tantas dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, mas a Bíblia vem aqui para nós, que é a palavra viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela vem aqui e fala para você, fala para mim, aquieta aí essa alma, aquieta essa alma aí, porque essa alma está muito agitada. Essa alma, ela é bandida, ela vem tentando te roubar, ela trabalha meio que junto com o diabo, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir, e ativa a alma, né? Para que ela fique preocupada, inquieta, para que ela tente achar a resposta por si mesma, né? Mas a Bíblia diz para você aquietar o seu coração, aquietar a sua alma. Então, às vezes, o nosso coração está inquieto, né? E a gente tem que tomar cuidado com o coração, porque dele procede as nossas saídas, né? Isso que a Bíblia diz, as saídas da vida. E também tomar muito cuidado com o coração, que a gente pode chamar como alma, porque a alma, ela é enganosa, como eu disse, ela é uma ladra, e o coração é enganoso. Às vezes nós somos enganados por ele. Então a nossa alma às vezes está muito inquieta, porque nós temos muitas demandas, muitas responsabilidades, mas a palavra de Deus está falando para a gente aqui: aquieta essa alma, silencia ela está muito barulhenta, está fazendo muito barulho, né? E eu fico pensando,
Quando a gente tem que estudar para um concurso ou para uma prova, a gente procura um lugar mais tranquilo, não é verdade? A gente vai para uma biblioteca na faculdade, a gente entra para dentro do quarto, a gente procura um lugar mais calmo, porque se a gente for para um lugar agitado, a gente fica disperso, distraído, e acaba que não foca no que tem que focar e não vai aprender nada. Então, às vezes, a gente está tão inquieto, tão sem foco, a alma está cheia de demandas, cheia de preocupações, né? E a Bíblia está falando, aquieta tudo aí, ó. Fica quietinho para você conseguir me ouvir, porque são muitas vozes, há muita agitação, né? Então, quieta, silencia um pouco essa alma, porque a alma ela é bandida. Eu sempre digo isso, né? Que ela é bandida, ela grita para tentar nos roubar. E a gente precisa gritar mais alto com ela, quieta aí. Você não vai falar mais alto do que a voz de Deus, não. Você não vai falar mais alto do que a vontade de Deus na minha vida. Então a gente precisa quietar muitas vezes essa alma, porque por conta das demandas e dificuldades da vida, ela grita muito alto, né? Mas a Bíblia está falando para a gente aqui, para dar essa voz de comando para a alma, para ela aquietar, para aquietar o coração, porque do nosso coração procede as nossas saídas, as saídas da vida, e o coração ele é enganoso, ele realmente é uma terra enganosa, é como uma areia morrediça que a gente pode pisar e afundar. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode realmente não ficar bem. E aí a Bíblia, ela traz para a gente esse alerta a respeito da nossa alma, o quanto que ela precisa se aquietar, o quanto ela precisa se acalmar. E eu fico pensando que a alma, ela se assemelha a um mar agitado. Obrigada, pastor Pedro. Muito obrigada. Ela se assemelha a um mar agitado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas eu já tive. Eu já fui numa praia de noite, principalmente, e o mar era furioso. As ondas levantavam altas e batiam nas rochas, assim, com um impacto muito forte. E às vezes a alma se assemelha a esse mar agitado, sabe? Que fica inquieto, revolto no meio daquele tumulto de águas, daquela força das águas. E ela vem e ela tenta tirar a nossa atenção e o nosso foco em Deus, gente. Por isso ela é ligada ao coração e a gente tem que ter cuidado com o coração porque ele é enganoso. E às vezes a gente se deixa ser enganado pela nossa alma, deixa o nosso coração ser levado pela alma, né? E a gente tem que tomar cuidado porque nós somos chamados aqui com esse versículo a falar para a alma, quieta alma, ei, você está barulhenta demais, você está agitada demais, você está preocupada demais, você está ansiosa demais, né? Essas demandas estão como esse mar batendo nas rochas, então aquieta, para, e a gente tem que ter essa voz de comando, a gente tem que ter esse equilíbrio nas nossas emoções, nós temos que parar de olhar para as emoções e para a alma e para o coração que grita, para você desistir, que grita para você retroceder, e falar, quieta aí, ó, não é por aí, eu não aceito isso aí não. E aí a gente tem que dar essa voz de comando para a alma, sabe, respirar fundo, tirar a ansiedade, fazer a respiração diafragma, né, contar até 10, respirar e aí falar, não, estou olhando para o lugar errado, estou vendo da forma errada, eu preciso olhar para Deus e eu preciso reconhecer Deus nos meus caminhos e reconhecer quem Ele é, a soberania dEle sobre a minha vida. Porque quando a alma e o coração estão agitados, a gente não consegue enxergar quem Deus é. A gente só vê na nossa frente uma revolta, a gente só vê na nossa frente um mar agitado. Então, existem 2 passos que a gente precisa aprender. O primeiro passo é que para vencer todas essas demandas e essas lutas da nossa vida, tem que dar essa voz de comando para a alma. Quieta alma, aquieta mente. Nós precisamos realmente aquietar a mente. O que é aquietar a mente? Aquietar os pensamentos, porque eu vi um estudo uma vez que nós temos mais de 60 que inundam a nossa mente. É muita coisa. E no meio desses 60 mil pensamentos que vêm, quantos não são disfuncionais? Pensamentos errados, pensamentos que não são ajustados. Então, existem muitos pensamentos que vêm que são malignos, porque o diabo trabalha de fora para dentro, ele sopra mentira na nossa mente, né? A Bíblia fala sobre isso, que a gente só rebate os dados inflamados, que são as mentiras que vêm na nossa mente, através do escudo da nossa fé, protegendo com o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Então, assim, os pensamentos, eles podem vir
São mais de 60 mil, como eu falei, por dia que pode vir sobre a sua mente. E vem disfuncionais e eles vêm desajustados, eles vêm fora de ordens, ele vem mentindo para você, falando, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você é fraco, você não consegue, você é sozinho, ninguém se importa, Deus não se importa, você está sozinho nessa guerra. E a gente precisa, no primeiro passo, vencer essas lutas que estão na mente, nos nossos pensamentos, ressignificando eles. Isso a ciência fala sobre isso, que é preciso ressignificar os pensamentos. Como é isso? Substituir pensamentos disfuncionais por pensamentos saudáveis, né? Aprendendo a confiar em Deus. Então, se vem um pensamento, você não dá conta, você não vai conseguir, você é fraco, você tem que ressignificar e falar, não, a Bíblia diz outra coisa sobre isso, não é sobre isso que Deus fala, não é assim. A Bíblia diz o contrário, diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, você está ressignificando, você está reformulando. Né? Ah, mas você é um pobre coitado, você não tem nada. Não. Vou ressignificar isso. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus é o meu pastor e nada me faltará. Então, assim, você vai ressignificando e substituindo pensamentos de derrota por pensamentos de vitória na sua vida. E quando você faz isso, né, consegue ressignificar seus pensamentos, ajustar seus pensamentos e arrancar pela raiz pensamentos disfuncionais para colocar os pensamentos de Deus, você vai aprendendo com isso a confiar no Senhor. E aí você começa a fazer algo muito especial, que é dar o controle da sua vida para Ele. Porque às vezes a gente está falando assim, não, Deus tem o controle da minha vida. Quantas vezes você não pensou? Não, eu dou o controle da minha vida para Deus. Eu dou temporariamente, toma Deus, o controle. Mas quando eu quero assistir aquele filme, eu tomo das mãos dele e vou lá e coloco no canal que eu quero. E dar o controle é dar tudo. É deixar ele dirigir, é deixar ele colocar no canal certo, é você estar dentro da vontade dele, é você confiar nele e crer que Ele vai te levar às águas tranquilas, que Ele vai acalmar as suas tempestades, que Ele vai te levantar. Isso é confiar em Deus. Né? Pedro, ele falou o seguinte, deixe-me ir até a Ti, Senhor, porque Jesus estava andando sobre as águas, estava escuro, e os discípulos estavam pensando que era fantasma, né? E Pedro sentiu, né? Eu acho que ele reconheceu que não era, era Jesus. Ele falou, então, deixa eu ir aí onde o Senhor está. Jesus falou, vem. E ele foi mesmo, ele foi corajoso. Pedro é corajoso, ele foi. E ele começou a andar. Só que em determinado momento que ele começou a andar, ele começou a sentir uns ventinhos passando. De repente começou a aumentar aquele vento, ele começou a perceber que havia ventos fortes. E aí ele começou a observar as tempestades, ele começou a tirar os olhos daquele que o chamou para andar sobre as águas e começou a olhar para as tempestades. Começou a olhar para os ventos e quando ele fez isso, ele afundou. É isso que acontece com a gente, sabe? A gente está falando, Deus, eu confio em Ti, mas a gente começa a observar as circunstâncias, os relatórios contrários, aquilo que as pessoas trazem para a gente e a gente começa a afundar. Só que Jesus foi até Pedro, foi lá, pegou na mão de Pedro, sustentou, levantou Pedro, falou, opa, peraí, endurece essa perna mole. Não, Pedro, não tem nada a ver contigo. Endurece essas pernas aí que estão mole, enfraquecidas de medo. Jesus pegou Pedro e colocou no barco em segurança. Então, é isso que a gente precisa entender. Aquietar a nossa alma e saber que existe um braço forte que nos sustenta. E esse braço forte vem de Jesus. Então, o primeiro passo para vencer as lutas é aquietar a alma, parar de observar os ventos e a tempestade, parar de olhar, de andar por vistas e andar por fé e ajustar os pensamentos, tirar os pensamentos de derrota, de fracasso, ressignificar esses pensamentos, confiando e colocando a palavra de Deus como primazia na sua mente. Amém? É a primeira coisa a ser feita, é dar todo o controle para Deus. Tirar o controle das suas mãos e entregar para Deus. Esse é o primeiro passo. Você compreendeu o primeiro passo? Amém. Sim? Amém. Agora, o segundo passo é você não agir por conta própria. E não agir precipitadamente, não tomar suas decisões por impulso. Sabe? Por ansiedade, por achismo. Como falei, o coração é uma terra enganosa. Ela pode te enganar e pode te levar para um caminho totalmente longe da vontade de Deus. É você não agir sem que Deus fale sim para você. O que Davi fez em Ziklag? Quando ele chegou lá,
Foi pregado isso semana passada, quando ele chegou lá e viu, né, que os inimigos tinham pego suas mulheres, os guerreiros chegaram lá e viram que os inimigos tinham tomado de conta de tudo, pego as mulheres, as crianças, os bens e tudo, e estavam fazendo festa em cima do povo de Deus. O que Davi fez? Ele foi lá e foi consultar a Deus. Falou, isso não está certo, mas deixa eu saber o que Deus quer que eu faça. E foi lá e falou, Deus, eu devo perseguir, pegar minha tropa e perseguir esse povo e restituir tudo que eles tentaram roubar de mim? Ou eu não devo fazer nada? Ele arrancou a roupa de rei dele e ele colocou a roupa de servo. Ele pediu, né, para Abiatar trazer a ênfase, a roupa de sacerdote. Ele trocou essa roupa, colocou a roupa de servo e ele consultou a Deus. Porque diante da presença de Deus só existe um rei. Só ele, só Deus. E ele colocou-se diante desse Deus e falou, o que eu faço? Então ele falou, eu tenho que fazer algo, ou não fazer nada. Mas eu só posso agir se Deus falar sim. Vai e faz. Então, o segundo passo é você não ser precipitado. Tomar decisões pela sua alma, tomar decisões pelos seus achismos, né? Mas agir conforme o sim de Deus. Sabe, quando Ele te dá a estratégia certa. É você não agir por conta própria. Então, quando você busca o sim de Deus, você está buscando diante de Deus e demonstrando a Ele uma confiança plena nele. Né? Davi falou, persigo ou não persigo? Vou ou não vou? E ele só foi porque Deus falou, sim, vai, que você vai recobrar tudo. Você vai fazer e trazer tudo de volta. Então, algo que Deus nos pede com isso tudo, que é algo que a gente precisa fazer, é ter uma plena confiança em Deus. E crer que algumas lutas e guerras que nós passamos, você não está sozinho de forma nenhuma. Que você não está abandonado, largado nisso. Que Deus se importa com você. E Ele luta as suas guerras, Ele está com você. Ele é o general. Não é isso que a palavra de Deus, Ele se colocou aqui no versículo como o Senhor dos exércitos. Ou seja, Ele não é aquele Senhor passivo, quietinho, que está ali fingindo que nada está acontecendo. Não, Ele está pronto para estar com a espada embanhada na sua frente, lutando as suas guerras. Amém? Você não está sozinho. Então você precisa buscar, se você não tem, hoje essa perfeita confiança em Deus e profetizar sobre as suas demandas e lutas, sobre as suas guerras, que Deus está contigo. E principalmente crer que Ele se importa, que Ele não quer que você saia perdedor, que Ele já te fez mais que vencedor nele, porque nele a palavra de Deus nos garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nesse versículo que a gente leu, Ele se faz conhecido como o Senhor dos exércitos, o Senhor das guerras, sabe? O Senhor que luta as nossas guerras, que luta as nossas batalhas. Aquele Senhor maravilhoso que se importa conosco. E mais do que isso, além dele ser aquele que luta as nossas batalhas, Ele se coloca como um refúgio. O que é um refúgio? Senão um lugar onde a gente se escapa. Um lugar onde a gente se esconde. Ele se coloca como o lugar do nosso esconderijo, né? O esconderijo do Altíssimo, o lugar do refúgio, o lugar da nossa fortaleza, onde nós reanimamos, onde nós somos protegidos, é a nossa cobertura, queridos. Então, assim, eu não sei o que você está passando, Deus sabe. Você sabe, Deus sabe. Mas Ele está se colocando hoje diante de você, falando, ei, peraí, eu sei quem você é, sei seu nome, seu endereço, sei do seu coração, sei dos seus pensamentos, sei de cada palavra que sai da sua boca, até antes de você falar eu já sei. Mas eu quero que você se coloque nas minhas mãos. Eu não posso invadir o seu território. Você precisa querer, porque Deus, Ele bate e Ele é educado, Ele só entra se você abrir a porta. Quem arromba é o diabo. Então Ele está aqui essa noite se colocando diante de você, falando, filha minha, filho meu, eu me importo com você, eu estou com você. Não está fácil, eu sei, mas você não precisa lutar sozinho, estou contigo, né? Olha o que diz em Êxodo 14, versículo 14. O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Ele está se revelando aqui, ei, você não está sozinho não, vou lutar por você. Está difícil, está complicado, está cansativo, mas eu estou lutando com você, você não está sozinho. Você não está sozinho nessa guerra não. Agora, fica calado, pare de murmurar.
Pare de reclamar, você reclama demais, você fala demais, você faz barulho demais, essa alma está muito barulhenta. Você está muito agitado, como um mar revolto. Ei, silencia aí. Sabe, às vezes a gente está murmurando muito, reclamando muito, e isso não está ajudando. Então ele fala aqui em Êxodo 14, que nós temos que nos calar, essa é a nossa parte. Silenciar a alma, quietar a alma. Sabe, falar para ela ficar tranquila e crer que Deus está lutando por nós. Então existem momentos na nossa vida que nós temos que silenciar, que temos que nos calar. Silenciar a nossa alma. E olhar e se apegar em Deus, se apegar nas promessas de Deus para a nossa vida, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Ele é. Deus não é homem para mentir de forma nenhuma. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu estava vendo aqui que ontem nós abrimos a cápsula do tempo, né? Os jovens, quantos pegaram a sua cartinha de 5 anos atrás? Eu peguei a minha, né? 5 anos atrás eu coloquei a data, falei assim, eu sou Maria Gorete Leite, casada, né, que eu tenho um casamento estável, 2 filhos, eu escrevi lá, e eu falei, quais são as minhas projeções para daqui a 5 anos? Aí coloquei lá, umas 6 ou 7 coisas sobre o que eu queria que acontecesse, né, que eu coloquei ali como foco de oração, e tudo aconteceu, gente, tudo aconteceu. Só uma coisa que não está acontecendo, que é a construção da igreja. Mas as outras coisas aconteceram. Formei psicologia, meus filhos se formaram, meus filhos estão casando com mulheres de Deus. Tudo que eu pedi está acontecendo. Porque Deus escuta as nossas orações. Né? Então, a gente precisa confiar nele. E muitas vezes a gente tem que se calar, porque a gente só quer reclamar e olhar o lado difícil, o lado que está complicado. E a gente só quer falar no que não está dando certo. Mas e o que deu certo? O que está acontecendo que Deus está agindo? A gente não está olhando para o agir de Deus, a gente não está olhando para os milagres que Deus está fazendo. Por que eu vou olhar só para a minha... eu não estou conseguindo andar, para eu ir no banheiro alguém tem que me ajudar, para eu tomar banho alguém tem que me banhar. Por que eu tenho que olhar só para as minhas dificuldades? Por que eu não tenho que olhar para o Deus que fez um milagre, Deus está respirando, Deus está viva hoje? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por que eu vou ficar reclamando? Poxa vida, para eu ir no banheiro alguém tem que me ajudar. Não, graças a Deus eu posso ir no banheiro e eu tenho alguém para me ajudar. Sabe? Então tudo depende da ótica como você vê as coisas. Então há momentos que você tem que aquietar a sua alma, porque o desejo dela é gritar e murmurar, é reclamar. E você sabe que quando você murmura e reclama, você atrai demônios sobre a sua vida. Uma alma ferida atrai bicho, atrai demônios. Então, por isso, essa alma ela tem que se calar, porque quanto mais ela grita, mais derrota ela atrai, né? Então, nós temos que calar a nossa alma, silenciar a nossa alma e nos apegar às promessas que Deus tem para nós. Reviver essas promessas. Então, quando eu vi aquela carta lá, com tudo aquilo se cumprindo, eu revivi as promessas de Deus. Falei, olha que Deus maravilhoso, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que age, um Deus que faz milagres, né? E depois eu fiquei pensando, que bom que eu estou viva para ver isso. Já pensou que tristeza seria? Até falei para ele, se ele fosse pegar, né, aquelas cartas e eu não estivesse ali, ele ia olhar ali tudo se cumprindo, né? E eu não estaria ali, só que eu estava ali. Então isso é muito lindo, isso aí é milagre de Deus. Né? Então, assim, as promessas de Deus se cumprindo e eu vendo essas promessas. Eu estou com o meu netinho bem ali, quer dizer, acabou de sair. Eu estou viva para ver o meu netinho, gente. Uhul! E hoje eu papariquei que só, achei ele lindo pra caramba. Né? Ele está muito bonito. Eu estou viva para ver isso. Isso é viver as promessas. Isso é viver o milagre, queridos, de Deus. Sabe? Olha a tristeza que seria pueril ele voltar para casa ontem se eu não tivesse vivo. Né? Ele leu meu papelzinho lá, minha cartinha, né? Mas Deus é muito maravilhoso, Ele faz além do que pedimos e pensamos. E ontem eu fui para casa com aquela cartinha na mão, sabe? Eu li, falei, Deus cumpriu tudo isso aqui. E eu estou aqui viva para viver isso. Sabe, queridos? Então, às vezes você me vê sorrindo, como eu estou agora, pregando, você pensa que não tem uma batalha atrás de mim. Tem uma batalha atrás de mim. Mas tem promessas também. Só que eu prefiro me apegar às promessas do que ficar remoendo as batalhas, do que ficar murmurando.
Então, Deus ele vai se revelando a nós e vai falando aos nossos corações e mostrando todas as estratégias ali que a gente precisa ter para vencer nossas lutas e guerras. E vai mostrando onde o diabo está querendo trabalhar, onde o inimigo está querendo entrar, né? E aí ele vai te dando as armas necessárias para combater as estratégias do inimigo sobre a sua vida. Eu vou falar mais lá na frente, mas eu quero só trazer aqui uma introduçãozinha, né? Quando você vê ali a parábola do joio e do trigo, né? Você vê que o agricultor, o dono do campo, ele plantou só trigo. Mas no momento que ele foi dormir, apareceu o inimigo, no momento que ele estava dormindo, e plantou junto o joio. E aí cresceram juntos, o joio e o trigo. E aí, quando os trabalhadores acordaram no outro dia, que viu aquela matinho do joio crescendo, virou para o dono do agricultor e falou, e aí, olha, está crescendo junto o que não presta, o que a gente faz? Pode arrancar? E o agricultor, o dono, falou, não, não arranca não. Porque arrancando o joio, você vai arrancar o trigo. Não está bom, não está certo isso. Espera. O que significa isso? Que existem momentos que a gente vê algo ali e a gente quer agir por conta própria. A gente quer, por ansiedade, resolver o problema. E Deus está falando, não, não é você que vai resolver, eu vou resolver. Essa luta não é sua. Essa luta é minha, não é tempo, não é hora certa. Então, assim, Deus ele conhece as estratégias do inimigo, sabe como ele quer trabalhar. E o inimigo ele espera um momento de vacilo, um momento de distração, sua distração, para ele jogar as ervas daninhas, para ele jogar o joio, para ele tentar atrapalhar o seu plantio. Você está entendendo isso? Ele pega ali um momento da sua ferida, um momento de uma palavra maldita, de uma interpretação errada, para ele trabalhar em você, para jogar o joio no seu plantio. Para tentar ver se na sua ansiedade você arranca o joio e o trigo junto para morrer tudo. E Deus não quer isso. Então existe uma realidade espiritual. Existe uma guerra e você precisa entender que é real, que não é uma brincadeira, né? Então, assim, a realidade espiritual, ela vai nos ensinando que quando há uma batalha, quando a gente está vivendo uma guerra iminente, a nossa participação nessa guerra, maior participação, é através da nossa confiança em Deus. E às vezes nós agimos por ansiedade, gente. Como a ansiedade está tomando de conta do mundo? Né? A OMS diz que em 2030 nós vamos ter outra pandemia. E não é uma pandemia de vírus, é uma pandemia de depressão. Porque as pessoas elas vão estar tão ansiosas, tão deprimidas, que elas vão estar adoecidas. Porque elas vão estar querendo agir por conta própria. E vão estar carregando essas demandas todinhas nos seus ombros. Então as pessoas estão se adoecendo, porque estão vivendo por alma, vivendo por vista. E estão perdendo a sua fé. E a realidade espiritual vai nos ensinando que toda a batalha que a gente tem, a nossa participação, não é agir por conta própria, mas agir por confiança. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente está cada dia fazendo isso menos, querendo agir mais por nossa própria conta. Aí vem a ansiedade, as ações precipitadas e a gente atrapalha o agir de Deus. A gente quer arrancar o joio e vai arrancando os trigos junto. Né? Então nós temos que, primeira coisa, é realmente reconhecer Deus em nossos caminhos, entregar para Ele todas as nossas demandas, todas as nossas lutas e batalhas, porque Deus ele quer nos libertar, e eu vou te falar às vezes de nós mesmos, porque somos nós que estamos atrapalhando o agir de Deus, por nossa ansiedade, querendo fazer precipitadamente, tentando resolver tudo com as nossas próprias forças, sendo que é necessário confiar em Deus. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Mas a gente às vezes, por ansiedade, a gente quer romper, fazer, não é romper em fé, é romper na nossa força, fazer do nosso jeito, e aí por isso a gente está se cansando na batalha, sabe? Nossas mãos estão enfraquecidas, os nossos joelhos enfraquecidos, e a gente está se jogando a toalha muitas vezes, entrando para o caminho da desistência, querendo abandonar tudo, jogar tudo para o ar, e não pensa em nada, não pensa no outro, não pensa na igreja, não pensa em nada, só que pensa em nós mesmos, por causa do cansaço. Então, essa noite Deus te faz um convite, está lá em Mateus 11, 28, Ele te faz um convite, Ele fala assim: vinde a mim
todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, Ele está falando para você que está batalhando há muito tempo, às vezes a mesma guerra, às vezes com a mesma situação que não muda, e já está se cansando, está tão cansado, tão estressado, com tanta ansiedade. Ele está fazendo um convite hoje aí. Para de agir por conta própria, aquieta a alma e vem para mim. Porque você está sobrecarregado, oprimido, às vezes está querendo entrar numa depressão, e eu posso te aliviar. Eu sou o remédio para você, eu sou o descanso para a sua alma. Põe seu coração na minha presença, né? Então, confia em mim, é isso que Deus está nos pedindo nessa noite, para que a gente possa aprender a confiar nele. E confiar, queridos, muitas vezes é saber esperar. Confiar é não arrancar o joio, não se precipitar em algumas situações, é saber esperar. Por exemplo, eu estou lutando pela minha cura, né? Já houve um milagre na minha vida. Estou viva, aleluia. Vem para você, está feliz porque eu estou viva? Vivinha da Silva, eu estou vivinha. Mas existem processos ainda que eu tenho que passar de cura. Você está entendendo? Então eu preciso confiar e esperar todo esse processo acontecer. Sabe? É o processo de cura na minha vida. Eu continuo agindo por fé, eu estou aqui, eu estou pregando. Às vezes eu estou num chá de panela, né, em algum evento com os irmãos, e de repente vem um vômito, a vontade de vomitar. Aí, esses dias eu achei engraçado o Ed, né, que veio a vontade de vomitar. Acho que foi no chá de panela, não sei se foi da Rebeca, né? Não lembro bem, que a mente às vezes me engana. E eu falei, eu estou com vontade de vomitar. E o Ed correu lá, pegou uma vasilha, sem ninguém ver, eu botou aqui, eu vomitei. Ele falou, mãe, a gente está ficando ninja. Ele falou, ninguém viu. Eu falei, eu acho que não. É capaz de alguém ter visto, né? Mas assim, rapidinho, vomitei. E estava lá, já limpei tudo e fiquei lá como se nada tivesse acontecido. Seguindo a vida. É isso que eu quero falar para você, é meu processo de fé. Eu não vou ficar murmurando, nem vou ficar reclamando. Poxa vida, dá vergonha, gente, porque vomitar não sai nada bonito de dentro de você. Quando você come, o que vira dentro de você lá é só porcaria. É feio pra caramba o vômito. Fedido, né? Então, às vezes, me dá vergonha disso, né? Fico meio constrangida. Mas o Ed falou algo tão bonitinho. Falou, mãe, a gente está virando ninja, né? A gente está ficando esperto nisso. E está mesmo. Então, ele já sabe lá, já coloca a vasilhinha no lugar certo, porque se acontecer, a gente está rapidinho, a gente está esperto. Então, é esperar os processos. Confiar em Deus é saber esperar. Tem que vomitar? Tá, mas eu não vou ficar me reclamando. Ah, Deus, olha a vergonha que eu estou passando. Oh, Deus, todo mundo está vendo. Não. Joga para fora, limpa o estômago e vamos seguir a vida, né? Vamos seguir a vida. Então, assim, e continuar agindo por fé. Eu não vou parar a obra de Deus na minha vida. Eu não vou parar. Eu posso estar pregando aqui, me dá vontade de alguém ter que sair correndo aqui como um ninja e pegar a vasilha para mim. Daí? Eu não vou parar de pregar se isso acontecer. Eu não vou parar de fazer as coisas de Deus por causa disso. Então, eu preciso agir de acordo com a minha fé, sabendo que Deus está me curando, que eu estou no processo. Só que tem pessoas que param. Deus está tratando elas, Deus está querendo curar elas e elas param. Cruzam seus braços, desistem. Abandonam a célula, abandonam o chamado, abandonam a igreja. Tem uns que chegam ao extremo de desviar. Sabe? E Deus, Ele está falando que não pode. Tem que esperar os processos, porque nos processos Deus está trabalhando. Ele está trabalhando a sua própria fé, né? E aí eu vi uma coisa na internet, há um tempo atrás, sobre uma mulher que ela estava com o filho caiu na água e ele estava morrendo, afogado, se debatendo lá. A senhorinha simplesmente jogou tudo por aí e pulou atrás do menino. E ela conseguiu salvar o menino, né? Aquele menino que estava morrendo. Aí foram entrevistar ela. E aí ela pegou e falou assim, gente, eu pulei, mas eu não sei nadar. Você lembra disso? Quem viu? Isso. Ela pulou na água e salvou a criança, mas ela não sabia nadar. Ela teve um ato de fé. Ela falou, Deus está comigo e Ele vai me dar força para eu me salvar e salvar meu filho. Vai ter momento que você vai ter que agir, vai ter que pular na água. Sabe? Você vai ter que colocar os seus passos, como Pedro colocou, no mar e andou. Tem momentos que você vai ter que
saber esperar os processos da cura como eu, e vai ter momentos que você vai ter que agir por fé, como a mulher pulou na água, crendo que Deus ia salvar. Então, assim, eu sei que existem momentos na nossa vida que são cheios de tensão e que a gente precisa ter paciência, buscar discernimento em Deus, e isso é muito significativo, porque nós precisamos não agir por ansiedade, não agir por aquilo que o coração está gritando ali, porque ele é enganoso, a Bíblia diz que ele é enganoso, e parar de agir com impulsividade, nos impulsos. Quantas pessoas perdem relacionamentos porque falam através dos seus impulsos, através dos seus achismos, né? Então, como que eu vou conseguir controlar tudo isso? Como eu vou conseguir equilibrar isso dentro de mim? Nós precisamos manter uma vida de oração diária, sabe? Uma vida de consagração diária diante de Deus, buscando a Deus nos nossos caminhos, buscando a presença dEle para as nossas vidas e entregar o controle da vida para Deus, não só em alguns momentos, nos momentos difíceis, mas em todos os momentos. A gente precisa entregar esse controle da nossa vida para Deus, através de uma confiança plena, e não uma confiança meia boca. Eu confio quando é conveniente confiar. Não. Confiar é você descansar em Deus, saber que Ele trabalha. A Bíblia diz que Ele trabalha para nós, que Ele está agindo em todo o tempo. A Bíblia diz que enquanto a gente dorme, Ele está trabalhando. Quando você vai tirar a sua soneca e está roncando à noite, Ele está trabalhando para você. Amém? E aí é igual aquela história que a gente lê muito, muito conhecida das pegadas da areia. Quem já viu essa história? As pegadas na areia. Ah, Deus, eu estou sozinho, né? Eu estou caminhando sozinho, aí Deus vai lá, leva ele, mostra lá o mar e mostra as areias e fala, olha lá, as pegadas da areia. Está vendo? Não estou falando que eu estou sozinho? Só tem 2 pegadas ali, só tem uma pegada que é a minha. E Deus falou, não, você está enganado. Não é a sua pegada, é a minha pegada, porque você está no meu colo. Eu estou te carregando. Eu quero falar isso para você essa noite. Talvez você está tão cansado, porque está batalhando e lutando tanto, com a alma tão inquieta, fazendo tanto barulho, às vezes está até reclamando e murmurando, achando que Deus não está se importando. Eu quero te falar, Deus está. Ele está te carregando no colo, em segurança. Amém? Então, nos momentos de tensões, de mais dificuldade da sua vida, Ele está te carregando no colo, queridos. Você acha que se você não estivesse no colo de Jesus, você ia estar suportando viver tudo que você está vivendo? Você acha que se eu não estivesse no colinho de Jesus, eu estava aqui essa noite? Estou no colinho dele. Né? Então é preciso ter paciência e buscar discernimento em Deus, para não ser impulsivo, para não arrancar o joio, para não agir precipitadamente, não agir conforme a alma. Mandar essa alma quietar. Nós precisamos manter uma vida de oração diária e constante diante de Deus, para esse relacionamento ser fortalecido no Senhor, para que a gente não tome nenhuma decisão precipitada ou baseada na nossa ansiedade, a entregar o controle total das nossas vidas na mão de Deus. E não tirar o controle da mão dele mais. É confiar de que Ele sabe o que está fazendo. Né? E essa confiança é entrar dentro de um descanso. É habitar a sombra do Onipotente. Não é isso que diz em Salmos? Né? Habitar a sombra do Onipotente, encontrar descanso para a sua alma, significa entregar todas essas suas lutas que você está passando, todas essas demandas que você está passando, para Deus, e reconhecer Ele nos seus caminhos. E principalmente que algumas batalhas da sua vida não é para você lutar. Algumas você tem que pular na água, mas tem outras que não é para você lutar, que você tem que deixar Deus lutar, e você não pode atrapalhar Deus lutar por você, as suas guerras, né? Existem algumas guerras nossas que não são nossas, são guerras do próprio Deus, que é o general da guerra, que é o Senhor das batalhas. Amém? Então, aqueles trabalhadores, eles podiam arrancar o joio naquele momento, agir precipitado e arrancar tudo, mas eles iam matar o trigo também, né? Mas havia o tempo certo para arrancar o joio, não era ali naquele momento. Então, há momentos na nossa vida que o nosso maior desafio é não fazer nada. Porque a gente quer, no impulso, fazer as coisas, né?
O nosso maior desafio é falar, alma, bandida, quieta. Você não vai me roubar, você não vai agir agora. Você vai ficar quietinha. Há momentos na nossa vida que o maior desafio é a gente aprender a esperar no Senhor. E é difícil, queridos, não fazer nada. Quando a gente vê o mar revolto, quando a gente vê tudo de cabeça para baixo, a gente quer tomar uma decisão e dar o nosso jeitinho brasileiro para as coisas. Mas Deus está falando para você e para mim essa noite aí, calma. Tem momentos que você precisa esperar em mim. Há tempo para, como diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de agir e há tempo de esperar. Há tempo de você guerrear e há tempo de você deixar Deus guerrear. E essa noite Deus está falando para você sobre isso. Que algumas batalhas na sua vida não é sua, são as batalhas do próprio Deus. Esse Deus maravilhoso que é um Deus de paz, um Deus que quer trazer paz ao seu coração. Agora é uma paz qualquer que Ele quer te dar? Não. É uma paz que excede o seu entendimento. Talvez no seu entendimento você fala, não tem como. Está muito tumultuado. Só dá vontade de reclamar, de murmurar, de dizer está difícil, está todo mundo contra mim. E aí o seu coração grita, sua alma grita e mente para você e ninguém está nem aí para você. E você tem que falar, calma, alma, quieta. Você está mentindo para mim, eu não acredito em você não. Eu acredito no que Deus fala. E o Deus de paz está aqui. Eu quero essa paz de Deus, não é a paz que o mundo dá, não é a paz momentânea, é uma paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento humano. Essa paz que me prepara para todas as batalhas que vão vir. Eu quero essa paz. Então, assim, queridos, é engraçado que eu estava estudando algumas coisas e existem alguns estudos psicológicos que apontam que a confiança em Deus e o descanso espiritual, eles reduzem de uma maneira significativa os níveis de ansiedade e de estresse nas nossas vidas. Olha que interessante. A ciência, né, respaldando os textos bíblicos. É incrível, né? E aí fala que quando você confia em Deus, você tem conta esse descanso, porque os níveis de ansiedade, estresse, os níveis de cortisol, que são os hormônios do estresse, eles diminuem. E aí existe uma promoção de equilíbrio no emocional e você começa a viver melhor quando você confia. O seu parasimpático, ele é acionado, que é quando você pisa no freio, né? O simpático é o acelerador, quando você fica ansioso e nervoso, mas o parasimpático reduz. Então, quando você confia em Deus, você pisa no freio. E Deus está falando para você e para mim essa noite aí, pisa no freio aí. Deixa eu acionar o parasimpático da sua vida. Deixa eu te dar equilíbrio sobre as suas emoções. Fala para a sua alma quietar, ficar calminha. Igual eu falo para às vezes para a Luana, calminha, calminha, calminha. Vai dar tudo certo. Descansa no Senhor. Amém? Lá em Mateus 13, 24 a 30, eu vou ler para você o que é a parábola do joio, porque talvez você sabe de uma maneira superficial, e eu quero que você leia comigo, se estiver no telão, se não, você abre a Bíblia aí. Nós vamos ler Mateus 13, 24 ao 30, que fala dessa parábola do joio, que diz assim: Jesus lhe contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Fale comigo. Enquanto todos dormiam, mais alto, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Está entendendo o que eu estou falando? Continua dizendo assim. Só que ele semeou o joio no meio do trigo e falou, tchau, ó, tchau, querida, e foi embora. Fez a bagaceira e saiu fora, né? Só que a Bíblia continua falando que quando o trigo brotou e formou ali as espigas, o joio também apareceu. Então, junto com o trigo, apareceu também o joio. Os servos do dono do campo, foi lá então até o dono do campo, dirigiu-se a ele e disse: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Não foi só trigo que o Senhor colocou? Não foi só trigo que o Senhor semeou? Então, de onde veio o joio? Se o Senhor não plantou, por que o joio está lá? Aí,
o dono do campo falou assim, o inimigo fez isso, não fui eu que fiz, foi o inimigo que fez isso. Ele respondeu. Os servos lhe perguntaram então, o Senhor quer que a gente haja, que o Senhor quer que a gente faça algo? O Senhor quer que a gente vá lá e tire esse joio lá do meio do trigo? Só que o Senhor daquele campo respondeu, não, eu não quero que vocês façam nada. Não é momento de vocês guerrearem, não é momento de vocês agirem. É momento de vocês aquietarem, não fazerem nada, ficarem quietos aí. Eu não quero que vocês façam nada, porque se vocês forem arrancar o joio, vocês poderão também arrancar o trigo. E eu não quero que o trigo seja arrancado. Deixa aí por um momento, parecer que está tudo certo, que eles cresçam juntos. Só que vai haver um tempo, que é o tempo da colheita, que eu vou discernir as coisas. Né? Então eu direi aos encarregados da colheita, junte ali primeiro o joio, faça os feixes de joio, amarrem ali os feixes e leve eles para serem queimados. Depois você pega ali, faça os feixes de trigo e guarda no celeiro. Ou seja, não faz nada. No tempo certo a gente vai agir. No tempo da palavra de Deus, no sim de Deus, nós vamos agir. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Porque às vezes por precipitação, porque você está diante de um problema, você quer tomar atitude, quer agir antes do tempo. Quando Deus está falando, ei, não é hora de guerrear, é hora de você aquietar. Falar para sua alma ficar quietinha aí. Quietinha, alminha. Calminha. No momento certo você vai agir. Não haja por conta própria. Vai ter um momento que a resposta vai vir e tudo vai ser muito claro. Então Jesus ele vai explicando ali que o joio, ele foi plantado ali no trigo pelo inimigo. Junto, né, com o trigo pelo inimigo. Alguns pensamentos são plantados na sua mente pelo inimigo. No momento de vacilo seu, no momento que você dormiu. Você está entendendo? Então o inimigo vai lá, numa distração sua, e planta algo errado. O inimigo, ele é sutil, ele vem para roubar, matar e destruir. E ele não tem dó, não. Ele quer a bagaceira. Ele quer acionar a alma, ele quer que a alma grite, ele quer que o coração tome decisões erradas, precipitadas. Então, nós precisamos buscar ter uma vida diária em Deus para não ser enganados pelo inimigo. E é preciso buscar, então, esse discernimento em Deus para separar o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é bom e o que é mal. Para que a gente possa encontrar esse lugar, que é o lugar da confiança em Deus. E para reconhecer o tempo que a gente tem que agir e o tempo que a gente tem que esperar a Deus agir. Então, assim como o agricultor, né, falou para aqueles servos, não arranca nada, não faz nada ali, agora não é hora. Porque a gente pode prejudicar a colheita do trigo, a gente pode prejudicar a boa semente, tem momentos que a gente não tem que fazer nada. A alma vai ficar doidinha, maluquinha, frágil por conta própria. E a gente tem que falar, eita, quieta aí, calma aí. Faz nada não. É tempo de esperar, é tempo de discernir que algumas lutas não são suas. Que o inimigo plantou pensamentos ali, joio no seu coração, mas que não é tempo nem de arrancar, você tem que deixar crescer junto. Mas vai chegar o momento e o tempo certo, que isso vai ser separado bem, e vai ser bem claro. Que Deus vai mostrar isso para você, que algumas lutas não são suas. Que algumas batalhas o próprio Deus vai batalhar para você, mas você precisa ter discernimento disso. E para ter esse discernimento, você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa estar na presença de Deus. E como que você vai ter comunhão com Deus e estar na presença dEle? Cultivando e nutrindo uma vida de oração e de leitura da palavra. Você quer o resultado, mas não quer pagar o preço. O preço de buscá-lo, o preço de encontrá-lo, de entrar na presença dEle, né? Então você precisa ter uma vida consagrada a Deus, e isso é diariamente. Não é só quando a luta chega. Não é só quando no calor das batalhas. Implica uma vida inteira de consagração, de busca e de entrega, uma vida diária, né? E isso te ensina a esperar em Deus, a confiar nas estratégias de Deus que Ele vai te mostrar na sua vida. E confiar, amados, é fundamental. Porque a confiança em Deus traz paz aos nossos corações. A confiança em Deus aquieta a nossa alma.
Às vezes a gente está com a alma inquieta porque a gente está dizendo com a boca que confia, mas o nosso coração não está confiando. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Eu confio em Deus, será? Mas tu quer agir por conta própria. Quer guerrear a guerra sozinho. Quando Deus está falando, ei, confia em mim que eu vou guerrear. Eu sou o general, eu estou na sua frente, estou com a espada embanhada, eu estou lutando suas guerras. Mas a gente quer estar fazendo as coisas do nosso jeito. Então a confiança é fundamental para manter a paz no nosso coração e não comprometer o bom trabalho de Deus. Aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas, aquilo que Ele iniciou e quer fazer através de nós. Então, para a gente viver a vontade de Deus na nossa vida, que é boa, que é perfeita, que é agradável, nós precisamos confiar e descansar nas promessas. O que Deus já te prometeu, Ele vai cumprir. Eu vi isso na minha cartinha, Ele cumpriu tudo o que eu pedi. Porque eu confiei nesses 5 anos em Deus. E quando eu fui ver a minha cartinha, eu fui só ticando, aconteceu. Está acontecendo, só uma coisa que está acontecendo, que é a construção da igreja. Sabe, queridos? Então é confiar plenamente na vontade de Deus, que Ele está lutando as suas guerras, descansar nas promessas, confiar que Ele está lutando as nossas guerras. E que Ele é soberano sobre todas as situações, sobre o céu, sobre a terra, e sobre essa situação aí que você está vivendo, sobre essa sua guerra, sobre a sua demanda. Que Ele é Senhor sobre a terra, debaixo dos céus e nos céus Ele é Senhor sobre todas as coisas. E se você confia nisso que eu estou falando, de verdade, você vai encontrar a paz para o seu coração. E vai parar de murmurar, de reclamar, vai parar de querer agir por conta própria. E vai ter a verdadeira paz que Ele quer derramar hoje sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Paz não é ausência de conflito. Você não pode tentar conceituar paz assim, não, eu tenho paz porque eu não tenho conflito. Não. Paz não é ausência de conflitos. Paz é confiança, apesar dos conflitos. Amém? É quando você encontra o lugar do descanso na presença de Deus. O lugar do refrigério na presença de Deus. É quando você confia a ponto de saber que Ele está lutando as suas batalhas. É quando você entra no esconderijo do Altíssimo, como a palavra diz, à sombra do Onipotente, e encontra nele o descanso. Então, isso é que é paz. Mesmo quando, sabe, as flechas estão indo para lá e para cá, a batalha está acontecendo, você se senta ali, sabe, no banquete do Senhor e desfruta da paz. Ah, mas a batalha está grande. Tá, mas a vitória é certa. A vitória pertence aos filhos de Deus e eu sou filha de Deus. Eu já sou mais que vencedora nele. Nele. Não é em mim, nele. Aí você encontra a verdadeira paz. Que não quer dizer que você não vai ter lutas e conflitos, você pode ter. Mas você tem algo que é muito maior do que os seus conflitos, que é a confiança em Deus. É a esperança em Deus. Então, assim, você não pode deixar que a espera roube a sua esperança. A Bíblia diz, em Lamentações 3:21, que você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Isso significa que o Deus que agiu uma vez vai agir de novo. Amém? O Deus que te salvou, te resgatou, Ele vai continuar operando isso na sua vida. Então, por mais que você tenha conflitos, aquele Deus que fez o milagre na pastora Gorete, Ele vai fazer um milagre na sua vida também. Porque eu sou fruto de um milagre que você orou. E se Ele ouviu a sua oração, Ele vai ouvir de novo, e de novo, e de novo. Então, a paz não é a ausência de conflitos, é a confiança de que Ele vai agir, de que Ele se importa, de que você está já na presença dEle e que você pode acionar essa presença dEle na sua vida e crer e profetizar que é mais que vencedor nele. Né? Então, paz é saber que Ele cuida das suas batalhas, né? É enfrentar situações de conflitos, as suas demandas, lembrando sempre, trazendo à memória a esperança e lembrando que essa luta, antes de ser sua, é de Deus. E Deus é o Senhor dos exércitos. E porque Ele é o Senhor dos exércitos e luta suas guerras, você vai se manter firme e vai se manter de fé. Você não vai ser abatido, você não vai cair.
Amém? Então você vai buscar esperança, trazendo à memória esperança. Que o Deus que fez, o Deus que agiu, é o mesmo que pode agir hoje. Então você vai ficar no firme firmamento da sua fé. E como você está buscando diariamente ao Senhor, você vai ter discernimento para encontrar o lugar do descanso, a sombra do Onipotente. A sombra é o lugar que traz descanso. Eu não sei se você já teve assim, uma caminhada num sol muito quente. Eu já tive. Muito quente, que o sol está estridente assim. E eu não gosto muito de sol, né? Que eu sou branquela. Eu não gosto nem de ir para a praia, eu fico debaixo do guarda-sol. Então, às vezes você está andando na rua, o sol está tão quente que você fica assim, desesperado atrás de uma árvore para descansar ali debaixo dela. Você já teve essa sensação um dia procurando uma árvore para encontrar um lugar de abrigo, um lugar de sombra? Então, existem algumas situações que a gente precisa buscar esse lugar da sombra. Na sombra do Onipotente. Tanto conflito, tantas flechas passando, situações que humanamente são impossíveis para o homem, mas não são para Deus. É isso que eu queria te falar essa noite. Talvez para você, fale, está difícil, está complicado. Como mudar esse coração? Como mudar essa situação? Você por si só não vai conseguir, mas eu sei quem pode. E o nome dele é Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, Deus dos céus e da terra. É o Deus da sua vida, o Deus da sua salvação. Você pode aplaudir o Senhor, o Deus da sua salvação. Dá um grito de amor para esse Deus, amém? Então lembra, traz à memória esperança. E lembra que essa luta, ela é de Deus, amém? Fique firme, fique de fé, de pé, tenha fé, fique firme. E tenha uma vida diária de oração, de busca, para você ter discernimento. E para você se permitir descansar nessa sombra, na sombra do Altíssimo, que é o nosso Deus, que é o lugar do refúgio da nossa alma, o lugar do descanso. Mas você não pode buscar esse lugar do descanso só quando o sol está batendo quente na sua careca, né? Eu olhei para o Edeildo e vi careca, tá brincando? Eu vou ver de fraqueza, Edeildo. Não é só quando o sol está batendo forte na cabeça. Desculpa mesmo, meu Deus. Mas brilhou sua careca aqui para mim. Ai, Jesus. Perdão, muito perdão. Então não é só no momento que o sol está batendo na careca, né? Mas você tem que buscar o descanso em todos os momentos da sua vida. Não buscar a sombra só quando o sol está queimando. Você tem que buscar a sombra todo o tempo. Buscar o lugar da presença de Deus. O lugar de descansar no Senhor em todo o tempo da sua vida. Através dos momentos diários, dos momentos de conexão com Deus, do momento de oração, leitura da palavra, de louvores. Você está entendendo, gente? É o seu momento com Deus. E falar para a sua alma, como esse versículo que a gente leu lá em cima: aquietai-vos, alma, aquieta, silencia e conhecei ao Senhor. Porque às vezes a gente está falando que conhece o Senhor, mas a gente não conhece. Quando a coisa aperta, a coisa rocha, a gente começa a reclamar, a gente quer retroceder, né? A gente quer desistir, a gente quer tomar outros caminhos. E a gente desagrada a Deus. Hebreus 10:38 diz que o justo vive por fé. E Deus não tem prazer naquele que retrocede. E quantas vezes você não quis retroceder? Porque a alma inquietou, porque a alma vacilou, porque o inimigo foi lá e plantou dúvida no seu coração. E Jesus se entristeceu, Deus ficou triste, porque você quis retroceder, porque você quis pegar o caminho da desistência. Deus não tem prazer nisso. Que você chute o balde, que você jogue a toalha. Você tem que encontrar o lugar do refúgio, do descanso espiritual para a sua alma. Isso só vai ter através de uma vida diária, não é de vez em quando buscando o refrigério. É uma vida, é nutrir uma vida diária. Eu já preguei até sobre isso, sabendo que existe um mal para cada dia, mas basta para cada dia o seu próprio mal. Vença cada batalha por dia. Vença de hoje, amanhã você pensa na de amanhã. Mas tem gente que já está lutando a de hoje e a de amanhã, ao mesmo tempo, perdendo o foco, se distraindo. Então, assim, o nosso foco é todo dia conhecer o Senhor
e a vontade dEle, que é boa e perfeita para as nossas vidas. E nessa noite, queridos do meu coração, Jesus está aqui. Você sente a presença dEle? Ele está aqui, Ele está fazendo um convite para você abandonar a pressa, botar ordem nos seus pensamentos, para você realmente entregar seu coração para Ele, confiar nele e lançar fora toda a ansiedade. Ele está falando para você essa noite. Olha para os passarinhos, eles não trabalham e eles se alimentam. Olha lá para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindamente como eles. Por que você está se preocupando com o amanhã? Basta para cada dia o seu próprio mal. Aquieta a sua alma. Fala para ela ficar calada. Ela está gritando demais. Não viva por vista. Viva por fé. Busca a minha paz. Adore mais. Coloque louvores. Está passando por dificuldade? Dá glória a Deus. Está passando pela prova? Dá glória a Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se faltar alguma coisa, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, independente da circunstância. Grita isso para a sua alma. Ele é Deus sobre a minha vida, não importa. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. E aí você vai encontrar essa paz. E Ele vai te dar as estratégias divinas e não humanas, as armas espirituais para você lutar e obter as suas vitórias. As armas não são naturais. Fale comigo, as armas de Deus não são naturais, são espirituais. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, tomando posse dessas armas para a sua vida. Como a gente leu na parábola, né? A gente leu a parábola do joio e do trigo. O resultado não apareceu de imediato. No final apareceu. O joio foi separado do trigo. O joio foi queimado e o trigo foi aproveitado. Então, se você descansar e aquietar a sua alma, parar de murmurar, parar de reclamar, e realmente ir para o esconderijo do Altíssimo, para as asas do Altíssimo, se esconder e se proteger nele, o resultado disso tudo vai aparecer no final. A gente sempre fala, né? Se não deu certo é porque ainda não está no fim. Não é isso? No final dá tudo certo. A gente viu isso no filme, né? E a pastora fala isso direto. Se não deu certo é porque ainda não está no fim. Porque no final o resultado vai aparecer. Quando nós entregamos tudo de verdade para Deus, o controle de todas essas coisas para Deus, o resultado dessa confiança vai aparecer. Se não apareceu, porque ainda não chegou ao fim. Então entrega tudo nas mãos de quem é o general da guerra, que vai lutar as suas guerras, que é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Amém? Lá no final da parábola, a gente vê o joio sendo separado do trigo, o joio sendo queimado e o trigo sendo aproveitado. Deus sempre sabe tudo. Fala para o seu irmão aí. Deus sabe tudo. Eu sei que você não sabe, mas eu sei que Deus sabe tudo. E Ele está te falando algo. Fala para o seu irmão olhando para ele. Deus está usando a minha vida, Ele está te falando algo agora. Ele está falando, aquieta a alma. Fica quietinha a alma. Calminha a alma. Ele está falando para você falar, para a sua alma. Para ela se aquietar. E para ela confiar nele. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Fica de pé que eu já quero ir encerrando. Sabe, meu querido? Eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não sei como você se preparou para vir para esse culto. Eu não sei o que você esperava ouvir. Mas eu sei o que Deus queria que você ouvisse. E é exatamente isso que a gente pregou hoje. Porque há semanas Ele está falando no meu coração para compartilhar essa palavra com você. E era para hoje. Se você está aqui hoje, era para você. Talvez você está vivendo tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de peleja, de alma inquieta, de alma que está como um mar revolto. Talvez você está vivendo tempos de dúvidas, de oscilação na sua fé.
Talvez você está sendo atacado pelo inimigo, ele foi lá e plantou joio, pensamentos errados, disfuncionais. Talvez o inimigo está querendo te roubar, querendo tirar você do propósito de Deus, querendo te distrair, querendo que você olhe para as tempestades, para os ventos. Mas Deus, essa noite, Ele está aqui. E Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar seus pensamentos. Ele quer te ajudar a ressignificar tudo isso. Deus, Ele está aqui para aquietar a sua alma e fortalecer a sua fé. Eu não sei como que você chegou aqui. Talvez você, não é nem você que está passando uma luta. Às vezes você está lutando a luta de uma outra pessoa e está sofrendo com isso. Eu já passei isso uma vez. Tinha uma pessoa que caminhava muito perto de mim e ela comprou um carro velho. Gente, carro velho é dor de cabeça. Quem já teve um carro velho? Você tem que empurrar. Às vezes você liga e ele não pega. Aí no meio de todo mundo você tem que sair de dentro e dar o tranco. É complicado. E eu ficava olhando a luta daquela minha irmã e falava, meu Deus, que luta é essa? Que guerra é essa que essa irmã está passando? E eu ficava sofrendo por ela, né? E eu não podia fazer muita coisa porque eu não tinha dinheiro. Mas eu ficava sofrendo a guerra, porque ela estava vivendo aquela guerra, eu sofria a guerra dela. E um dia eu falei, Deus, faz alguma coisa. Ajuda essa irmã. E eu comecei a sofrer, aquilo começou a me abater, né? Aí Deus virou para mim e falou, fica quieta, você não sabe o que você está falando, quieta alma. Essa guerra não é sua, é minha. Eu estou tratando dela. Ela está vivendo alguns processos que você não sabe, eu sei o que eu estou fazendo. Essa guerra não é sua, é minha. Entrega para mim. Aí eu falei, opa, Deus, entendi. Deixa ela empurrar o carro, não vou falar mais nada não. Deus sabe. E eu depois, no final de tudo, eu vi que Deus realmente estava precisando tratar ela. Realmente tinha muitas coisas ali que eu não via, que homem nenhum estava vendo, mas que Deus estava vendo. Que precisava ser trabalhado. Muito orgulho, muita soberba, sabe? Então, às vezes a guerra nem é sua, mas você está lutando a guerra do outro. E Deus está falando para você, ei, entrega a guerra desse outro para mim também, porque essa guerra não é sua. Essa guerra é de Deus. Amém? Então você precisa dar um grito maior para a sua alma. Falar mais alto para ela, mais do que ela está gritando para você. Aquieta a alma. Aquieta. Essa guerra não é minha, essa guerra é de Deus. Coração enganoso, você não vai mentir para mim. As minhas saídas estão em Deus e não em você, alma bandida. Amém. Então, amados, eu não sei o que você está passando, eu não sei nada sobre você. Mal conheço você de vista, mas eu conheço alguém que te conhece profundamente, que sabe tudo o que você está passando, tudo o que você está sentindo. E eu conheço alguém que se importa com você, que te trouxe para esse culto hoje para falar, entrega tudo para mim, confia em mim. E não tenta fazer as coisas do seu jeito, deixa que eu faço. Me dá o controle de tudo, que eu vou agir. Essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Descansa seu coração em mim. Eu sou a sombra do Onipotente. Você pode entrar debaixo dessa sombra e encontrar refrigério. Talvez você está com a alma inquieta e gritando, dolorida, machucada, sofrida. E hoje o Senhor quer te curar, te sarar. Às vezes por uma batalha que nem é sua. Mas você se importa, então você sofre. E hoje Ele está falando para você também entregar isso nas mãos dEle. Eu não sei como que você saiu da sua casa, como que você chegou aqui. Talvez tudo isso que eu estou falando estava camuflado ainda. Você está vivendo uma vida meio tentando, né, assim, disfarçar tudo isso. Só que isso está aí. E de alguma forma está te atrapalhando a viver uma vida plena em Deus. E essa noite o Senhor está falando que é o momento de você jogar tudo no altar. Tudo na presença dEle. Sabe aquele momento que você tem que se despir? Ficar nu diante do Senhor, porque a gente não consegue esconder nada dEle. E não há nada que fique encoberto diante dEle. Amém? Sabe essa agonia que ninguém vê, mas Deus está vendo?
Ele sabe, mas Ele quer que você entregue para Ele. Aí talvez você fale, mas se Ele sabe, por que Ele não faz? Porque Ele quer uma atitude sua. Há momentos que você tem que pular na água. Há momentos que você tem que dar o primeiro passo, igual Pedro deu. Mas há momentos que você tem que silenciar e deixar Ele fazer. E agora é o momento de você sair do seu lugar e vir aqui na frente, com toda a fé do seu coração, entregar essa demanda na presença dEle.